O depoimento de Anderson Torres no batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. O ex-ministro da Justiça foi preso no sábado na investigação que apura os atentados de 8 de janeiro. A gente está na expectativa desse depoimento que pode acontecer ainda hoje. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações. E tem também a decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele mantém a prisão de 140 golpistas por conduta gravíssima e libera 60 detidos com uso de tornozeleira eletrônica. Você viu a declaração do Zema, né? O que a declaração do Zema mostra? Que já tem uma parte do bolsonarismo que que não acredita mais que ele será candidato, que já está se desfazendo dele e que está começando a disputar esse espaço. Então, o que ocorre? O Zema está se colocando o Tarcísio, e tem outras forças do centro e da direita, como o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, como não é do bolsonarismo, a Simone Tebet, também se colocando para ver se traz o pessoal da direita para apoiá-la. Quer dizer, já se aposta que o Bolsonaro ou vai ficar inelegível por conta dos processos dele no TSE, ou vai acabar preso por conta dos processos no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não acredito que essa gente fique com o Bolsonaro por muito tempo. Ele está se esvaziando. À medida que ficar claro que ele será inelegível, isso está ficando mais claro ainda, ou por crimes eleitorais ou por crimes comuns. E, à medida que isso ficar claro, esse restinho de empresariado que ainda está sustentando vai sair. O que ocorre? O Bolsonaro ele gosta muito de dinheiro, porque ele já ganhou um salário muito bom. E ele quer que os outros sustentem ele. A turma vai dizer, peraí, companheiro, vai trabalhar, você não trabalhou os 4 anos, agora vai ver se trabalha e consegue dinheiro. Se não, usa o dinheirinho que você já tem, já está bastante. Quando eu me refiro a gente graúda, esse tipo de gente como governador, não estou fazendo acusação ao governador, mas o governador de Minas Gerais, ao invés de ajudar a quem ele sustentou nesses 4 anos, que foi o presidente Bolsonaro, a esclarecer as coisas, ele termina enveredando por esse caminho mal feito, tortuoso, que é fazer ilações sobre qualquer possibilidade do governo atual estar envolvido ou ter sido cúmplice do que ocorreu no último dia 8. Ninguém acredita nisso, nem a imprensa, nem o mundo democrático. Todo mundo repudia esse tipo de declaração. O que eles precisam explicar é por que sustentaram, mesmo dizendo que são defensores da democracia, como o Zema, como é que ele sustentou esse governo em Minas Gerais. E é bom que se diga, o Zema, ele fica fazendo essas piruetas, né, aí, midiáticas. Ele, no primeiro turno em Minas, sequer apoiou o Bolsonaro, ficou fazendo corpo mole, porque ele precisava dos votos do Lula. Só veio a usar a máquina pública para apoiar o Bolsonaro no segundo turno. Portanto, é uma declaração descabida. Alguém quer ocupar algum espaço e não vai ocupar espaço com essa leniência toda desse governador. O Brasil precisa ver esclarecidas todas as questões relacionadas com esse episódio maléfico, destruidor de valores, da democracia e do nosso país. Carla, eu cheguei em Brasília, eu revisitei as partes que foram quebradas. Eu nunca vi uma violência dessa. Até os computadores da liderança do PT, a máquina de fazer café, os birôs, é um negócio, uma coisa tão violenta que não é compatível minimamente com as normas mais comezinas do direito, da convivência pacífica, então. Então, o governador devia esclarecer. Se ele achou um lado, que ele esclareça se ele sabia ou não, enfim. Acho que são declarações descabidas, não tem o menor veracidade, e penso que seria bom que a própria Polícia Federal ou o Supremo chamasse o governador para depor, para ver o que ele tinha a dizer sobre isso. Também era bom. Eu sugiro até que ele deveria ser acionado para fazer o depoimento para confirmar ou não as declarações malvadas, perversas e descabidas que ele fez.
Aqui, ó, o Exército vê um erro de inteligência, nega o golpe. Opa, abriu aqui. E quer refazer pontes com Lula. Vamos entender essas pontes, ô Carla. Como serão essas pontes? Parece que tem até uma reunião marcada, não é isso? É isso, Fabiola. Então, na verdade, aí, né, salientando que essa é a versão deles, né? A versão de dentro da caserna, a versão vinda dos comandantes, vinda dessa cúpula do Exército, diante de todos esses atos. Eles têm visto, o ministro da Defesa, José Múcio, tem reunido aí os comandantes e tem feito visitas frequentes ao QG ali, aqui, onde tinha aquele acampamento lá na frente, né? Ele tem ido com bastante frequência lá e conversado bastante com os generais do alto comando, enfim, nesse sentido de criar pontos, porque a declaração do Lula da desconfiança em relação aos militares, obviamente, foi indigesta, pegou mal, até a Thaís Oyama escreveu que justamente tinha quebrado pontes, né? E eles estão falando bem isso mesmo, de pontes e de reconstrução da relação. Porque o Lula, o presidente 1 e 2, né, o Lula 1 e 2, agora o Lula 3, a memória dos militares com o governo Lula ela é boa, né? O próprio Lula falou na entrevista para a gente aqui que ele investiu, que o soldado não ia mais cedo para casa porque não tinham que almoçar, e os militares admitem que é verdade, que houve um investimento no Exército, na Marinha e na Defesa. E aí, Fabiola, chega aquela hora que é a hora de começar a negociar. Bom, o Bolsonaro já é passado, para quem está na ativa, para quem está querendo trabalhar para dentro da força, né? Bom, se o Bolsonaro é passado, vamos refazer as pontes com esse novo governo. E Múcio é essa figura agora, que foi muito elogiado pelos generais com quem eu conversei. O Múcio também está reunindo os comandantes com ministros do governo do PT, então já chamou Flávio Dino para um almoço e levou os comandantes. Ontem chamou o Rui Costa para um almoço, chamou os comandantes, e deve repetir isso algumas outras vezes para tentar trazer esses comandantes que, lembrando, foram indicados pelo Lula, né? Chegaram aí ao topo da carreira deles e ao máximo do poder dentro da hierarquia militar por indicação do presidente Lula. E aí agora, Fabiola, começa aqui lá dentro, que aí é aquela coisa, eles começam a querer olhar para dentro da força e pensar em projetos estratégicos, querem recursos, querem orçamento, e vão colocar, apesar de que um desses generais com quem eu conversei falou, olha, é muito bom, o Múcio vem, fala para a gente que vai reconstruir essas pontes, que a gente vai ter investimento, mas a gente sabe da realidade do orçamento curto, e é mais uma conversa para que a gente comece a voltar a falar sem o mesmo clima que veio durante todo esse tempo com esse sequestro do Bolsonaro das Forças Armadas. Né? Qual?